Paz do Senhor, meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, aqui quem vos fala é o irmão Márcio. Hoje trago uma mensagem em Cristo Jesus, uma mensagem especial para os pastores, obreiros e presbíteros da Palavra de Deus a respeito da Santa Ceia do Senhor Jesus. Todos nós sabemos, que a Santa Ceia ela é passada na igreja uma vez por mês, para que todos os membros da igreja possam participarem da Santa Ceia do Senhor, Louvado seja Deus. Então vamos entender mais a respeito da Santa Ceia, qual o significado da Santa Ceia do Senhor Jesus, amém? A Bíblia Sagrada ela vai mencionar várias passagens bíblicas, desde Gênesis a Apocalipse, a respeito deste tema, a qual nós estamos relatando agora, que é a Santa Ceia, Louvado seja Deus. Aqui eu vou ler uma mensagem aqui no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 2 a seguir, que diz assim: E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite, e outra à sua esquerda. Obrigado. Pois é, amados, mediante essa mensagem que nós acabamos de ver, eu tenho uma mensagem especial para os pastores, que preparam a mesa para a Santa Ceia do Senhor Jesus, Mas antes, vamos entender o que é a Santa Ceia, Mediante nós vimos aqui, em Zacarias capítulo 4, versículo 2, diz o quê? Versículo 3. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda, Ou seja, Jesus Cristo e o Espírito Santo, à direita e à esquerda do Deus Criador, do Senhor dos Exércitos, daquele que fez todas as coisas. Então, queridos, a Santa Ceia, ela é, na verdade, a colocação do Espírito Santo de Deus na vida dos servos do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio, sobre a terra, trouxe a palavra do Senhor, fez a evangelização falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, e o Espírito Santo ficou, quando Jesus Cristo foi elevado aos céus. A Bíblia diz que Jesus soprou, sobre os discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele ficou sobre a terra e está entre nós e estará entre nós até a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse Espírito Santo, ele é dado a cada um de nós mediante a Santa Ceia do Senhor, Quando nós participamos do corpo, da carne do Senhor Jesus, da carne e do sangue do Senhor Jesus, como podemos dizer, o pão e o suco da uva, Louvado seja Deus, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo o Espírito Santo que vem sobre a vida daqueles que participam da Santa Ceia do Senhor, É necessário ter a Santa Ceia, por quê? Porque é a descida do Espírito Santo. É o momento em que o Espírito Santo paira sobre a vida de todos aqueles que participam da carne e do sangue do Senhor Jesus, Mas o que tem acontecido? Nesta preparação,
da Santa Ceia, os pastores têm errado, né? Os presbíteros têm errado. Irmão Márcio, como que você está dizendo que os pastores erraram? Como você está dizendo que os presbíteros erraram? Não todos, né? Eu mesmo já passei por igrejas, a dirigir igrejas, que o que acontecia? As pessoas pegavam o suco da uva, né? Era repassado à Santa Ceia. Quando terminava a Santa Ceia, sobrava o suco e eles guardavam para o próximo mês aquele suco que tinham guardado. Que é errado, né? O que acontece? Se você for em qualquer supermercado, em qualquer lugar que você comprar um produto de prateleira, né, que seja consumível, que você precisa abrir para consumir, né, seja uma carne, seja um peixe, na verdade, produtos laticínios, né, vamos dizer assim. Se você abrir um produto de laticínio, lá no rótulo dele vai estar sendo escrito o quê? Que após aberto, consumir no máximo em 3 dias, né? E o que acontece? Quando você pega uma garrafinha do suco de uva e você abre, faz o consumo e você guarda para usar daqui a 30 dias, ou seja, você vai estar usando um produto que está estragado, né? Porque as regras são claras. No máximo 3 dias. Não é um mês, não é 60 dias. E tem acontecido isso, né? Os pastores pegam o suco da uva. Quando sobra, eles guardam lá nos seus armários para usar no próximo mês. Totalmente errado. Estão repassando a Santa Ceia do Senhor de forma errada e por conta disso as pessoas não estão sendo... não estão recebendo o Espírito Santo de forma correta, não fala mais em mistérios com Deus, não sente mais a presença de Deus e com isso a igreja tem se esfriado, a igreja tem lamentado e não tem achado o ponto, a falha. E a falha está aí, nos pastores que dá o suco da uva de forma errada. Toda vez que você for passar a Santa Ceia, pastor, compre um vedrinho novo de suco. Passou a Santa Ceia, sobrou? O que sobrou, manda levarem, dá para alguém, dá para as crianças. Da mesma forma, o pão. Você vai comprar o pão, não compre o pão a granel, aquele pão que é comprado na unidade. Errado. Compre o pão que está embalado. Na hora da Santa Ceia, o presbítero vai pegar somente a quantidade de pão que ele vai repassar para os membros, né? Sobrou a quantidade, já dá para as crianças, já dá para alguém. Não guarde. É errado. Essas coisas têm acontecido nos ministérios do Senhor Jesus. E isso é errado. E por conta disso, a igreja tem se esfriado a cada dia. Não se vê batismo no Espírito Santo, não se vê a presença de Deus, não se vê pessoas sendo batizadas, não se vê pessoas falando de mistérios com Deus. E a culpa está nos pastores, a culpa está nos presbíteros. Isso, você mesmo, presbítero, que dá a Santa Ceia. Você foi abrir a garrafa, você viu que a garrafa já estava aberta? Qual o seu papel? Não repassar. Pastor, esse aqui está aberto, não está lacrado. Vá atrás de outro, providencie outro. Faça o seu papel. Você é presbítero. Mantenha a ordem na casa do Senhor, mediante a Santa Ceia de Deus. Você pode dizer, irmão Márcio, mas quem é você? Quem você pensa que é para estar falando essas coisas? Eu tenho mais ou menos 18 anos de obreiro. E mediante a presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor me tem dado essa autoridade. Então receba a mensagem do Senhor e faça passar a Santa Ceia do Senhor de forma correta, para que as pessoas não fiquem doentes, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas, transformadas, enaltecidas com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor vem através do pão e do suco da uva, da carne e do sangue de Jesus. Vamos repassar
a palavra de Deus de forma correta, fazer a obra do Senhor de forma correta. Você, pastor, preste atenção, não faça isto porque isso é errado. Dê um pão sadio, não dê um pão que esteja doente. Dê um suco sadio, não dê um suco que esteja doente, para que a sua igreja seja batizada no Espírito Santo e repleto da palavra de Deus. E você, obreiro, você, membro do Senhor, na hora da Santa Ceia, não negligencie, não faça de forma errada. Sinta a presença de Deus, clame ao Senhor, deixe de fazer coisas horrendas, coisas horríveis, faça conforme a palavra de Deus manda. Santificai-vos a todo o tempo, para que não caiais em tentação. Então se santifique, o Senhor diz, seja santo, porque eu sou santo, e assim receberás a coroa da vida. O problema é que as pessoas não estão sentindo a presença de Deus, os membros não estão sentindo a presença de Deus, não estão sendo batizados, não estão sendo curados, não estão sendo renovados, não estão sendo restaurados por conta deste problema. A falta de respeito com a obra do Senhor. O que Elias fez quando Elias foi buscar a presença de Deus? Ele preparou o altar. E quando ele preparou o altar, desceu o fogo do céu e lambeu, aquele altar. Então, quando você estiver preparado, quando você, pastor, preparar o altar direitinho, o Espírito Santo vai descer sobre as pessoas e haverá rajadas de língua estranha da presença de Deus. O Espírito Santo falando através dos seus membros e a igreja sendo renovada em Cristo Jesus. Amém? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.